porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso devocional Mova-se. Então eu quero que você fique até o final desse vídeo, que hoje eu tenho uma pergunta-chave. Você já se perguntou quanto tempo você vai ter que esperar por uma promoção? Há alguma razão para que essa promoção aí que você tem aguardado, ela está sendo adiada? E o que está acontecendo na tua vida neste momento? Faz sentido essa reflexão? Então, a pergunta-chave, a afirmação-chave hoje é: não se apresse. Então, você que está aguardando uma resposta hoje, o devocional de hoje, a gente vai pegar uma metáfora da viagem, né? Todo mundo hoje que já fez uma viagem, ela exige alguns pré-requisitos. Então, viajar é se movimentar, né? É fazer uma transição, é ter uma direção, né? Uma origem, um destino correto. Então, essa viagem ela pode ser um passeio simples, né? Uma viagem nacional ou internacional, pode ser uma viagem definitiva. Então, tudo aquilo que quando a gente se propõe a entrar em movimento, quem que já não perdeu um voo ou se encontrou, digamos, nas últimas horas aí atrasado para chegar num destino, a gente sabe aquela aflição que é. Mas normalmente a origem de tudo que a gente se relaciona, ela é como se fosse uma semente, né? É um ponto de partida, é algo que começa a raiz, a sustentação, ou seja, os nutrientes necessários para o crescimento. Então essa origem nossa, ela se diz respeito de como a gente começou hoje os processos. Então a afirmação que a gente falou, não se apresse, ela tem a ver com isso, que assim como uma semente que ela é lançada, ela demora um tempo certo, né? Um processo para realmente aí definir fazer aquilo que é o propósito de fato, que são a geração dos frutos, que é o resultado, né? Ou seja, a aprovação em tudo dentro desse processo. E quando a gente pega na questão do destino, que seria a nossa jornada, a nossa caminhada, esse movimento, né? Em busca das metas, das realizações almejadas no caminho, então é como se fosse a mesma metáfora da semente. Então ela já cresceu e ela está fazendo o quê? Criando os ramos em direção a uma luz, a uma direção, a um crescimento de oportunidades e objetivos que a gente espera, que a gente almeja, para que realmente no tempo certo, no ambiente certo, a gente consiga ter o resultado que são os frutos. E assim como uma viagem que a gente tem que ter um planejamento, que significa o quê? Pesquisar com antecedência, né? Para que a viagem ocorra de maneira tranquila, a gente tem que ter a documentação certa, a bagagem. Quando é uma viagem específica para determinado lugar, a gente tem que respeitar justamente a cultura, conhecer, né, as regras principalmente dos destinos visitados e principalmente ter flexibilidade. Então tá aberto a imprevistos, né? E aproveitar a cada momento, porque sempre é aquela metáfora que fala, né? A questão de uma viagem é todo o processo, é a trajetória, não é somente o destino final. E quando a gente for fazer, pessoas que já fizeram esse processo aí, né, que é da origem, do destino, das situações que envolvem essa metáfora que a gente fala aí da viagem, né? Eu tenho algumas perguntas aí que são bem importantes aí para que a gente faça uma reflexão aqui, né? Então, qual que é a importância de você ter um destino, um objetivo, né? Planejar essa jornada aí dessa viagem, pode ser de carreira profissional, pode ser da parte pessoal e principalmente no que a gente está falando aqui, da uma vida com Deus. Então, esse destino aí, né? Quais são as consequências a gente não ter isso definido, não ter isso, a clareza do que a gente quer, qual o caminho, né? Existe uma frase que fala assim, para quem não sabe o que quer, né? Qualquer caminho serve. E como a gente pode ajudar alguém que está incerto sobre o seu destino? Então ela não sabe qual que é, por que está acontecendo tantas coisas, por que está atrasado, por que essa promoção não chega, por que realmente a gente não entra nesse movimento, né? Então encontrar essa clareza de propósito, ela faz toda a diferença na jornada. E a reflexão que eu trago para você hoje, para que você não tenha pressa, porque o voo certo, o destino certo de Deus, ele chega na hora, no momento e no tempo certo, sem atraso. Isso aí você pode ter certeza. E a palavra que eu vou ler hoje, ela está em Tessalonicenses 2,4, que está escrito assim: visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos para que não agrademos os homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. E a palavra aprovado,
é como se fosse você chegar no aeroporto e ele carimbar. Você tá com o destino certo. Aí a grande questão, a gente tá com a nossa bagagem, o que a gente vai carregar nessa bagagem, né? Que todo o processo hoje, quando a gente vai fazer um planejamento, existe todo aqueles, como diz assim, o checklist aí de uma viagem correta, né? E esse checklist aí é o que a gente tem que colocar para deixar assim, o quanto eu estou pronto para fazer o meu destino profético, entrar nessa viagem do jeito que tem que ser. E aí a gente traduzindo essa palavra aprovado, então ela significa o quê? Ela vem da palavra do grego chamado dokimazo, que significa testado, né? Testar, examinar, analisar, inspecionar, determinar a qualidade ou a sinceridade de algo como genuíno e sincero. E essa palavra também era usada para fazer um teste de fogo de uma moeda. Então, para remover as impurezas, ela era aquecida, aquele metal derretia e justamente ela estava pronto para ser usado. Então, o significado dessa palavra, atrelado a essa metáfora que a gente está conversando, que quando nós somos aprovados, nós temos a direção, nós temos a transição e o movimento dessa viagem dentro do nosso destino, sempre respeitando o que a gente estava conversando, sabendo que o processo, a origem da onde eu comecei e realmente o destino aonde eu quero chegar com essas oportunidades, objetivos que me esperam, justamente Deus quer que a gente seja aprovado para dar bons frutos, né? Então, o objetivo, assim como gravei em outros vídeos lá, é você aplicar a tua vocação, o teu chamado dentro e transformar o teu chamado num propósito. Então esse propósito você precisa dessa aprovação. Então traduzindo toda essa palavra aí, né, a palavra dokimazo, então Paulo testificava o quê? Se a gente for traduzir na linguagem de hoje, que foi um processo longo e eu passei por muitos fogos de refinamento para chegar aonde eu estou. Então, ou seja, o destino. Mas finalmente passei no teste de Deus, viu que eu estava genuinamente pronto. Então, não se apresse. A palavra de hoje para você é: não tenha pressa. Entregue sua vida a Deus, entregue o seu destino a Deus, né? Porque Ele tem um plano perfeito para te conduzir em todas as etapas da tua vida, seja familiar, sentimental, financeira, conjugal, profissional. Não sei há quanto tempo você vem aguardando uma aprovação do Senhor, mas não se apresse. Descanse no Senhor, lance a ansiedade em Deus para que Ele consiga aí trabalhar, porque quando a gente entrega a Deus, né, as coisas, a gente tem que aprender a descansar no Senhor, porque a gente sai da nossa condição humana e a gente entrega esse propósito, esse destino aí para o Senhor. Então espero que essa palavra ela possa fazer sentido para você hoje, então, sobre essa importância. E eu queria fazer algumas perguntas-chave aí para a gente contextualizar, e aí na sequência a gente vai fazer uma oração e uma declaração de fé também, tá? Então a pergunta para você hoje é assim: você acha que você está pronto para uma promoção nova ou algo maior, um destino específico que Deus tem levado para você? Sim ou não? Sua bagagem está pronta? O que você está levando? Coisas que são de Deus ou coisas que estão lá do teu passado? Reflita sobre isso. Se parece que a sua promoção foi adiada, você perdeu o voo, né? Repetidas vezes aí, tem alguma ideia do motivo para isso estar acontecendo? Alguma área que você tenha uma fraqueza em sua vida que pode estar te prejudicando, né? E quando você assumir esse papel mais visível, mais exigente, quais são as áreas que você precisa trabalhar? Quais áreas que você precisa de uma intervenção de Deus? Tá? Então, a minha oração de hoje é para que você alinhe o teu movimento, a tua transição dentro de uma direção, uma origem onde você está, mas com um destino dentro do que a palavra de Deus quer para a tua vida. Amém? Pai, eu declaro, Senhor, por fé, Senhor, que eu estou sendo transformado, Pai, para que Deus possa me usar, Pai, no grau que Ele deseja, Senhor. Sim, eu tenho áreas da minha vida, Pai, que precisam ser transformadas, Deus, mas por eu não renovar a minha mente com a palavra de Deus, Senhor, e dedicar, Pai, parte para a grande obra que Ele projetou na minha vida, eu sei, Pai, o quanto eu permaneço, Senhor, aberto e disposto a mudar, Senhor, que o meu caráter será transformado na imagem de Jesus, para que eu possa completar a minha tarefa com sucesso para a honra e glória do Senhor. Pai, opera, Senhor, na vida dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Eu profetizo um tempo novo, um destino profético e a palavra de Deus se cumprindo na tua vida. Um ótimo dia para você, em nome de Jesus. Amém?